Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Me Ajuda. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Character Design aqui da Revolution e hoje eu vou dar o feedback no trabalho do Vitor. Então, o Vitor mandou uma arte aqui pra gente que na verdade é uma menina usando segurando um bastão mágico aqui, meio místico assim. E a arte já tá bem legal, já tem um storytelling levando pra gente pensar quem é essa personagem, né? O que ela faz e tal. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode melhorar aqui. Então, a princípio, a primeira coisa que eu vejo que pode ser ajudado aqui no desenho do Vitor é um problema de tangência em relação à questão aqui do bastão que ela está segurando, né? E a pose que ela está fazendo. Então, o que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem um problema de tangência aqui, ó. O bastão, na verdade, ele está dentro da silhueta da personagem. Então, a sensação que dá é que ela está batendo com um bastão na cabeça, assim. Mas isso muito provavelmente porque a leitura da silhueta está ruim, assim. Outro problema é um problema de gesto, que a gente vê aqui em relação a esse braço. O braço dela está muito contido próximo ao corpo aqui, e a impressão que está dando é que ela está meio que fazendo uma força contrária ao gesto aqui. Então, a sensação que dá é que o gesto não está muito natural, assim. Ela está numa pose meio rígida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi para a gente poder melhorar a arte que o Vitor já mandou, foi fazer uma atualização aqui na parte da silhueta mesmo, né? Então, eu vou começar mostrando aqui o que eu tinha feito. O problema de tangente, basicamente, está acontecendo aqui na questão do bastão em relação à cabeça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isolar o corpo da personagem, tirei os braços aqui, né? Deixei a gente poder trabalhar aqui exatamente com o que o Vitor já tinha feito. A ideia não era desenhar muito em cima do desenho do Vitor, mas sim corrigir os problemas que ele fez, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi isolar os braços e eu trabalhei aqui, deixando o antebraço, só completei aqui para a gente ter o desenho para poder girar, né? E aqui eu estou fazendo, na verdade, uma correção em relação à silhueta, né? Como eu tinha falado, só descolei aqui, né? Esse pequeno espaço que a gente já deixou já é o suficiente para eu ter leitura de que esse bastão não está tocando na cabeça dela, né? Então não tenho a sensação de que ela está batendo com o bastão mais na cabeça. Então a silhueta que antes era complexa, agora ela já está bem clara aqui, né? Deixa eu até fazer uma linha para vocês entenderem, que ela está bem distante em relação ao personagem, né? Então esse espaço negativo aqui, ó, ele é importante para que a gente tenha uma boa leitura do desenho. Então essa foi a primeira correção, assim. A segunda coisa que eu fiz foi a gente criar aqui, na verdade, um movimento mais legal para o braço direito dela, aquele braço que a gente falou que no gesto ele estava um pouco meio duro, assim. Então eu fiz um movimento novo para o gesto aqui, deixando ela contando um pouquinho mais de história, como se ela estivesse começando a criar uma magia ali, ou então ela começasse a interagir com um outro personagem, né? E não aquele gesto, às vezes por falta de referência ou por não querer desenhar mais a outra mão e tal, a gente coloca ele atrás do corpo, assim. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A outra coisa que eu fiz foi corrigir um pouco os features do rosto dela. O Vitor tinha feito aqui uma boca já que estava interessante, os olhos e o nariz. O que mais me chama a atenção em termos de correção é o desenho do nariz, né? Que a gente pode tá faltando um pouquinho de referência de anatomia, assim, e em relação aos planos do nariz, né? Então a correção que eu fiz foi a gente poder ter os planos do nariz corretos, né? Então, se você for ver na versão do nariz que o Vitor tinha feito, a narina ela tá aparecendo bastante assim, né? Ela tá bem aparente aqui, né? Como se você estivesse numa visão de baixo para cima, né? Então, não necessariamente a gente precisa fazer isso tão forte, então a gente pode fazer... O nariz, na verdade, ele está mais de frente, né? Então ele vai ficar com as narinas menores e, na verdade, com menos ponta para cima, né? Então ele vai ficar com um desenho mais ou menos assim. Então essa é uma outra correção. A correção que eu fiz também foi a correção para os olhos, deixei eles menos brilhantes, né?
com menos contraste. E dei uma suavizada aqui também na parte do rosto, onde a gente tem essa linha bem marcada aqui, né? Só para a gente ter um rosto um pouquinho mais suave, até por ser um personagem feminino, para a gente passar um pouco mais de delicadeza. E a última coisa que eu fiz foi uma inserção mesmo de design aqui, porque depois que eu fiz todas essas correções no gesto e na parte da anatomia do rosto, eu senti que o personagem está meio descolado em termos de storytelling do personagem para, vamos dizer assim, para a arma que ela está segurando, né? Então é uma arma super mística, bem, como é que eu vou dizer assim, bem fantasiosa, assim, né? E a personagem está super comum, né? Ela só está com uma regata, assim, o cabelo simples e tal, e ela não está muito que linkando a história do personagem com o que ela está segurando, né? Então o que eu fiz, na verdade, foi a gente inserir alguns elementos de design através do uso da silhueta e do uso de elementos de storytelling mesmo, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, aqui a gente já pode notar que, na verdade, o que eu fiz, na verdade, foi só uma sombra aqui para a gente ter alguma ideia de coisas que a gente podia inserir no personagem para ele contar melhor essa história. Coloquei alguns elementos de design, né? Então, algumas penas, de repente, aqui, algumas penas aqui, um elemento no braço que também ajuda a dar tridimensionalidade por causa dessa curva aqui. Aqui, né, algumas pulseiras que também ajudam a dar tridimensionalidade. Uma luva com os dedos de fora para dizer que ela é alguma coisa mais técnica, né, que ela tem um manejo mais fino dos elementos, assim. Uma bolsa de lado com alguns pergaminhos, alguma coisa aqui dentro para falar que ela é intelectual, né, ela forma magias e tal. Os brincos sugerindo também uma ligação entre o design dos brincos em relação ao design da roupa para fazer parte do mesmo mundo. Questões de poções, ervas e tal. Coisas que a gente pode fazer um storytelling mais ligado em relação ao objeto que ela está segurando. Ainda acho que poderíamos mexer mais na roupa, colocar uma armadura e tal. Dá para colocar mais coisa, mas isso é só para dar uma explicação de que o personagem tem que ter ligação histórica com relação ao que ele está fazendo, né? Tomar cuidado com relação ao design. E por último, eu fiz uma outra atualização aqui num erro bem comum que a gente comete, que é em relação à projeção de sombra. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz é a sombra seguir a direção da luz. Então, por exemplo, o que o Vitor, imagino que ele estava tentando fazer, era uma luz que se projetava nessa direção. Então, a luz se projetando nessa direção, ela ia causar essas sombras que ele fez aqui, né? Por exemplo, essa do rosto, essa do nariz, essa aqui da boca. E também essa aqui do pescoço, que ele fez aqui. Mas aí um erro que eu gostaria de corrigir aqui é que a gente normalmente faz, quando a gente não tem esse entendimento, a gente faz a sombra seguir a direção da luz aqui, ó. E na verdade o que acontece é que a sombra não segue a direção da luz, mas sim do objeto que está projetando essa sombra, né? Quando a gente está falando de sombra projetada. Então, se vocês forem ver a modificação que eu fiz aqui, ó, eu já não tenho mais uma sombra reta como o Vitor tinha feito, mas sim uma sombra que segue a curvatura do próprio rosto, né? Então, a curvatura dessa parte aqui do rosto que está se projetando no pescoço. Pessoal, esse foi o feedback para a arte do Vitor, e quem quiser pode ler os comentários lá e mandar a sua arte pra gente, beleza? Até a próxima, abraço!